Primeiras Crônicas, capítulo 4. Primeiras Crônicas, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós queremos falar nessa noite sobre da frustração para a realização. Diga comigo, da frustração para a realização. Outra vez, da frustração para a realização. Aleluia. Vamos lá? Capítulo 4 de Primeiras Crônicas. Enquanto você está abrindo ainda a sua Bíblia, né? Se eu não me engano, é o 9º livro da Bíblia. É o 13º. Não, é o 13º. Irmãos, nós trouxemos um material aqui muito interessante. Eu já até mostrei para o pastor. Eu fui convidado recentemente para ministrar sobre família. Eu estava orando a Deus, queria algo diferente. E aí então eu comecei a pesquisar, estudar os livros, rever também os meus estudos. E aí saiu uma apostila que me deixou assim bastante assim abismado. Eu não imaginava que ia sair tão joia como saiu. Sermões e palestras sobre vida familiar. Só para vocês terem uma ideia dos temas dessa apostila aqui. Ela é um pouco diferente do tradicional que a gente tem ouvido aí sobre família. São mensagens também maravilhosas. Valores que solidificam uma família, princípios de um casamento saudável, família equilibrada, milagre de Deus, critérios para a escolha do cônjuge, quem está querendo, né? Buscando a sua esposa, o seu companheiro. A integração da família na igreja, esse estudo é maravilhoso. O casamento como uma aliança, porque existe o casamento como um contrato, né? A pessoa faz aquele casamento, não deu certo, aí se desfaz aquela aliança, aquele contrato. E não é isso que a Bíblia fala, né? Então eu falo sobre o casamento como uma aliança. O compromisso da família com Deus, minha família no altar de Deus. Sintomas, esse estudo aí, irmãos, para mim é um dos mais confrontadores. Eu confesso que esse estudo aqui me confrontou bastante. Ele é sintomas de uma família em decadência. É um estudo, como diz o missionário aí, muito forte. Edificando uma família por meio dos valores do reino, minha família na rota da felicidade. E outro estudo, que seria bom que a mulher ministrasse ele só para a mulher, separado, o homem só para os homens. Esse estudo você basicamente não encontra em revista de escola dominical nenhuma. Talvez até em alguns livros você não encontre. Olha que tema interessante. Fantasias sexuais pecaminosas. É um estudo também muito interessante. Fantasias sexuais pecaminosas. Então, se você quiser essa apostila, eu acho que eu trouxe somente umas 6. Se você quiser, nos procure após o culto, tá certo? Você vai ajudar uma família ou alguém que precisa de orientação. E o outro, sobre esboços e sermões de pregações que o Senhor nos tem dado. Se você quiser também, são estudos. Tem um estudo aqui sobre a paternidade espiritual, que é um estudo fantástico. Tem vários estudos aqui. Se você quiser, nos procura depois do culto, tá bom? Então vamos lá. Primeiras Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 9. Vamos ler apenas 2 versículos, 9 e o 10. Diz assim a palavra de Deus: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Obrigado, querido. E me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha
aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Amém, queridos irmãos? Amém. Amados irmãos, o livro de 1 Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, você vai perceber que ele está falando sobre genealogia, ou seja, a descendência dos patriarcas, daqueles que lideraram o povo de Israel, o povo de Deus. Genealogia significa isso. Você vai ver e perceber que parece que essa leitura se torna uma leitura enfadonha. Infelizmente, muitos crentes, quando começam a ler as Escrituras de Gênesis e Apocalipse, quando se depara nesse livro aqui, principalmente nos capítulos de 1 a 9, a tendência nossa, ou a tendência daqueles que estão lendo as Escrituras é passar por cima dessa leitura, adiantar. Eu vou adiantar para o capítulo 10, porque essa leitura está se tornando cansativa. E quando a gente pensa dessa maneira, que a leitura está se tornando um enfado ou cansativa, nós temos uma grande tendência de pensar que existem textos das Escrituras que são mais inspirados, mais poderosos, mais fortes, não é verdade? Mais impactantes do que outros. Não é verdade? Quando a gente lê o Salmo 91, a gente pensa que o Salmo 91 é um salmo muito mais forte, mais inspirado, mais poderoso do que o Salmo 90. E nós nos enganamos, porque não existe nenhum texto da Bíblia mais poderoso do que outro texto. Agora, é claro, existem textos que nós nos identificamos, nós apreciamos, não é verdade? Nós somos, às vezes, mais tocados quando a gente lê determinados textos das Escrituras. Nós temos as nossas preferências por livros, por capítulos, por passagem das Escrituras. Isso não é pecado e também não é errado. Mas nós não podemos pensar que o livro de Jonas é menos inspirado, menos forte, menos poderoso do que o livro do profeta Isaías, que tem 66 capítulos, não é verdade? E, amados irmãos, nós não podemos pensar desta forma, porque nós estamos impedindo que Deus fale conosco. Deus fala conosco através da sua palavra, das Escrituras. Essa genealogia aqui, ou essas genealogias, tem uma mensagem específica de Deus para mim e para a sua vida. O problema é que nós não conhecemos essa história como deveríamos conhecer a história dos nossos descendentes espirituais. Mas, queridos irmãos, você vai perceber aqui que ele começa falando: fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Cicrano, e assim sucessivamente. Não é verdade? Mas aí, queridos irmãos, no capítulo 4, você vai perceber no versículo 8, quando ele fala: Cós gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Arael, filho de Arum. E aí você percebe uma mudança muito interessante. Aí, depois que ele lê, ele escreve os versículos 9 e 10, aí continua aquele mesmo esquema de genealogia. Quelube, irmão de Suar, versículo 11. Parece-me que o autor das crônicas começou a escrever a história dos descendentes, na verdade, dos patriarcas, e aí, de repente, ele se lembra de alguém que fez parte da história do povo de Israel, que foi extremamente importante. E aí ele diz: opa, tem uma pessoa que não pode ficar fora dessa genealogia. E aí ele começa a dizer: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Você vai perceber a diferença. Interessante, irmãos, que essa
história, a biografia de Jabes é considerada uma das menores biografias que existe nas Escrituras. Você não vai encontrar o nome de Jabes mais em lugar nenhum das Escrituras. Somente nesse livro aqui. Somente nesses 2 versículos aqui. E a história de Jabes, irmãos, é interessante que o nome de Jabes é um nome pejorativo. A palavra Jabes significa aquele que causa muita dor, aquele que causa muito sofrimento, porque a sua mãe estava grávida dele, é claro, e ela sofreu bastante, sentiu muitas dores para dar à luz a Jabes. Os seus irmãos não deram tanto problema, não causaram tantos problemas na gravidez da sua mãe, mas o Jabes causou. O Jabes não tinha culpa nenhuma, não é verdade? Mas o Jabes nos deu um trabalho. A mãe dele sofreu bastante para dar a luz a ele. E quando o menino nasceu, irmãos, foi um alívio muito grande. E aí ela disse, porque eu sofri muito, eu vou dar um nome que significa um nome pejorativo. É quase como se fosse uma maldição que a sua mãe lançou para a vida dele. O nome das pessoas que estão na Bíblia, irmãos, geralmente tem um significado, tem uma história. Geralmente, quando o pai colocava o nome no filho, estava determinando a história, a vida, o sucesso ou o fracasso do filho. Foi justamente o que estava acontecendo aqui na vida desse homem chamado Jabes. A mãe ficou extremamente arrasada, emocionada de tanta dor. Geralmente é assim, quando nós estamos numa situação de periculosidade, sentindo muitas dores, nós temos a tendência de nos precipitar em nossas palavras. E a mãe de Jabes, com certeza, se precipitou quando colocou esse nome na vida desse homem aqui. Jabes é um nome pejorativo que nenhum de nós gostaria de ter, como, por exemplo, Maria das Dores, não é verdade? E outros nomes aí, por exemplo, Aníbal. A palavra Aníbal significa o quê? Consagrado a Baal. Isaac, Jacó, por exemplo, é o enganador, o usurpador, o mentiroso, o trapaceiro, porque ele já nasceu com essa característica. Estão entendendo, irmãos? Veja só, queridos irmãos, e aí me faz lembrar de uma história, não sei se isso é verdade, não é? Uma criança estava caminhando com o seu pai no supermercado. E foi naquela época quando surgiram os nomes, nas garrafinhas da Coca-Cola, E aí então o menino nunca encontrou o nome dele numa latinha, numa garrafinha da Coca-Cola. E aí quando ele estava caminhando no supermercado com o pai disse assim, olha meu filho, olha o seu nome ali naquela latinha. E o menino olhou assim, ficou revoltado e disse para o pai, eu te odeio, pai, por causa disso. E aí o pai disse, que é isso, Mucilon? Era o nome do menino Mucilon. Ninguém gostaria de ter esse nome. Jabes, com certeza, também não gostaria de ter esse nome. Certamente ele sofreu demais. E lá vem o Jabes só traz problema. Ele estava, irmãos, determinado pela sua mãe a viver debaixo de uma frustração terrível. E ele já estava vivendo uma vida frustrada. Tanto é que ele ora a Deus pedindo a bênção do Senhor. É bom nós termos em mente que quando ele fez essa oração aqui, ele não era uma criança. Ele não era um bebê, um recém-nascido. Ele já era alguém que já estava numa certa idade. Então, com certeza, Jabes viveu uma vida muito frustrada, uma vida arrasada. Nada dava certo na vida de Jabes. Tanto é que ele ora, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Ninguém que está gozando da bênção de Deus, irmãos, vai dizer, Senhor, me abençoa, porque ele já está vivendo a bênção do Senhor. Agora, veja que coisa interessante, irmãos. O texto diz, foi Jabes mais ilustre
do que seus irmãos. A ideia aqui é que seus irmãos prosperaram, foram bem-sucedidos, cresceram na vida, mas acontece, irmãos, que Deus fez com que Jabes se tornasse o mais ilustre. A palavra ilustre no hebraico significa aquele que tem peso, um homem de peso, não é um homem gordo não é de 150 quilos, um homem de peso, um homem que tinha realmente uma influência maravilhosa na sociedade, mas antes ele não tinha essa influência. O texto diz: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, porque com dores o dei à luz. Olha que coisa interessante. Agora, por que Jabes foi uma pessoa mais ilustre, mais destacada do que os seus irmãos que foram bem-sucedidos na sua história? Primeira coisa, Jabes, ele orou pelas bênçãos de Deus. Ele orou ao Deus vivo. Olha o que diz o versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo. Jabes não ora a qualquer Deus. Ele recorre à pessoa certa. Ele fala com Deus. A ideia aqui é, ele invocou o Deus de Israel, é de alguém que perseverou. É de alguém que tomou uma posição na vida. É de alguém que quis dizer no íntimo do seu coração: eu estou decidido a mudar de vida. Ele não estava interessado em mudar o seu nome. Ele queria era mudar a sua história. É isso o que Deus quer fazer. Deus não quer mudar o seu nome, né? Um nome bonito, um nome americano, de Washington, né? De Severino, de Bill, né? Um nome bem simples, popular, para um Washington da vida. Deus não quer mudar o seu nome, mas Ele quer mudar a sua história. É isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Foi o que aconteceu na vida desse homem aqui. O versículo 10 diz: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo. A sua história foi transformada porque ele tomou uma posição para viver uma vida de oração. Não foi apenas uma campanha que ele fez. Não foi apenas uma oração que ele fez. A ideia não é essa aqui do texto, que ele orou apenas uma vez e ficou descansado, esperando que as coisas acontecessem. A ideia é de alguém que perseverou. A ideia é de alguém que estava determinado a ter a sua vida completamente transformada pelo poder de Deus através da oração. Esta é a ideia. Deus ainda hoje quer mudar a nossa história. Deus quer mudar o quadro da sua vida. Talvez você esteja vivendo uma situação que, do ponto de vista humano, não há mais solução. Não se renda à miséria, não se entregue, não concorde com o ultimato de derrota, de desgraça que Satanás quis estabelecer na sua vida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Diga aleluia. Primeira coisa, ele pede a bênção de Deus. Olha o versículo 10. Tomara, olha a exclamação aí, irmãos. Tomara. Esse tomara significa um desejo ardente, significa intensidade. Ele estava buscando intensamente a Deus. Alguns fizeram dessa oração como uma espécie de mantra, como uma espécie de regra, né? A teologia da prosperidade explorou muito essa oração aqui, dizendo que se você orar de acordo com o que está aqui escrito, você vai ficar rico, você vai ganhar o carro do ano, a mansão, você vai subir de cargo lá no seu trabalho, você vai ter o seu melhor salário, mas não é isso que o texto está nos ensinando. Nós não podemos ler esse texto com os óculos ou com as lentes da teologia da prosperidade. Senão,
nós vamos impedir que Deus fale de uma forma mais profunda ao nosso coração. Esse texto fala de prosperidade, sim, mas é de prosperidade também espiritual. Amém? Ele ora pedindo a bênção de Deus. Ó, tomara que me abençoes. Esse me abençoe, irmão, não significa que ele estava sendo egocêntrico. Significa que ele estava vivendo uma vida frustrada. Senão ele não teria orado pedindo a bênção do Senhor. Ele viu os seus irmãos crescendo, prosperando, e ele cada vez mais, irmãos, indo para o buraco, sofrendo. Estava determinado pela sua mãe viver uma vida derrotada, uma vida frustrada. Mas aí ele, angustiado, ele diz: ó, tomara que me abençoes. Amados irmãos, na cultura judaica, quando um judeu, um servo de Deus fiel ao Senhor, fiel à palavra de Deus, quando pedia a prosperidade, quando pedia a bênção do Senhor, ele pedia com a finalidade de ser um canal de bênção, ser abençoado para ser um abençoador. Diga, ser um abençoado para ser um abençoador. É aquilo que Tiago diz no capítulo 4, versículo 3. Ele não pede de uma forma egocêntrica, visando o seu próprio interesse, para o seu próprio deleite, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 3. Vocês pedem, mas vocês não vão receber, porque vocês estão pedindo mal para os seus próprios deleites, para vocês se esbanjarem nos seus prazeres carnais e pessoais. Mas não foi isso que Jabes pediu para Deus. Ele pede a bênção de Deus, da mesma forma que os seus irmãos estavam sendo abençoados, ele queria também essa bênção. Só que Deus fez o contrário. Deus abençoou a vida dele muito mais do que a vida dos seus irmãos. Que coisa interessante. Olha o poder da oração. É através da oração, irmãos, que nós conquistamos grandes vitórias para a glória do Senhor. Diz o texto, ele pede a bênção do Senhor. É lamentável, irmãos, que algumas pessoas estão pedindo a bênção do Senhor apenas para alimentar o seu ego. Não estão pedindo para serem prósperos, para abençoar a obra do Senhor. Lembre-se, se Deus está prosperando você, se você está ficando rico, é porque Deus quer que você invista na sua obra. Deus não nos dá riqueza para apenas alimentar o nosso conforto, o nosso ego, mas Deus nos enriquece para enriquecer e abençoar a outros. Nós fomos salvos para ser canais de bênçãos para as pessoas que estão debaixo de maldição, que estão debaixo de sofrimento. Esta é a finalidade. A Bíblia diz, se vocês ficarem ricos, Davi diz, usado pelo Senhor, não coloque o seu coração nas riquezas. Amém? Então é isso que ele está dizendo. Ó, tomara que me abençoes. Ele pede a bênção do Senhor. Queridos irmãos, sem a bênção do Senhor, nós estamos completamente perdidos, derrotados, arrasados. Você já tem a bênção de Deus na sua vida. Amém? Esse amém foi fraco. Você já tem a bênção de Deus na sua vida. Amém? Amém. Mas Ele quer te abençoar com mais intensidade. Deus quer nos abençoar com mais intensidade, de uma forma especial. Mas Ele quer nos abençoar para que sejamos canais de bênçãos para as pessoas, para o seu reino, para a igreja, aonde você estiver. Você tem que ser um instrumento de Deus para a glória do Senhor. A segunda coisa que ele pede aqui, irmãos, olha o que diz o versículo 10. Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Ele pede o alargamento das suas fronteiras. A ideia aqui é o que, irmãos? É que ele era dono de um grande terreno, mas ele queria que o seu terreno não ficasse apenas naquela região. Ele queria novas conquistas. Ele queria que o seu terreno crescesse, que ele não ficasse apenas preso naquele local. Ele queria conquistar. Olha a visão desse homem aqui.
Ele não estava preso apenas ao local onde Deus o colocou, ele queria ir mais além. Por isso que ele diz: alargues as fronteiras. Ele não estava satisfeito, não pelo fato de ele estava sendo ingrato. Ele não queria ficar poderoso, ele queria aumentar, certo, o espaço da sua terra, para que outras pessoas também pudessem ser abençoadas. Essa era a motivação de Jabes. Quanto mais ele crescesse, quanto mais ele ganhasse terreno, mais pessoas eram abençoadas. Ele não estava sendo egocêntrico. Ele não queria tomar conta de toda a terra, mas ele queria, irmãos, que a sua bênção fosse enlarguecida. Aí ele diz aqui: alargues as fronteiras. Isso aqui revela, irmãos, uma insatisfação saudável. Insatisfação saudável no coração de Jabes. É o que deve estar no coração de cada um de nós. Nós não temos que ficar satisfeitos com o que Deus já nos deu. É claro, temos que agradecer a Deus, mas Ele tem muitas coisas ainda para realizar na nossa vida. Você não tem que pensar dessa maneira, de forma medíocre. Ah, Deus já me batizou com o Espírito Santo, eu falo em línguas, meu nome está escrito no livro da vida, eu estou satisfeito. Glória a Deus por isso que Deus já fez na sua vida. Mas Deus tem muitas coisas para fazer e realizar na sua vida, porque o nosso Deus quer conduzir você muito mais além. Deus não quer que você se acomode na vida cristã, na caminhada com Ele. Você precisa se aprofundar no relacionamento com Deus. É aquilo que o salmista diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Ele deseja mais de Deus, mais da presença de Deus, mais do poder de Deus, irmãos. Nós precisamos desejar isso de uma forma profunda. Isso significa, irmãos, enlarguecer as nossas fronteiras. Deus quer conduzir e vai conduzir você muito além do que Ele já te conduziu. Não fique acomodado, não se acomode. Deus vai levantar você com poder, como um instrumento poderoso nas mãos dEle, mas você não pode se acomodar. Deus quer reverter o quadro de vida que você está vivendo hoje. Deus quer encher você com o seu poder. Você já recebeu muitas bênçãos de Deus, mas Ele ainda tem muitas e muitas bênçãos para derramar sobre a sua vida. É o que diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, eu já disse: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia. Amém, queridos irmãos? Ele pede o alargamento das fronteiras, Ele quer mais. Diga: eu quero mais de Deus. Mais forte: eu quero mais de Deus. Menos de mim e mais de ti. Aleluia. Terceira coisa que ele pede aqui, irmãos, ele ora pela presença de Deus. Vamos ler o versículo, quando diz assim: olha, que seja comigo a tua mão. Que seja comigo a tua mão. A mão aqui de Deus é uma mão estendidas, mãos abertas. Olha, irmãos, na Bíblia, quando você vai encontrar a mão de Deus, o punho cerrado de Deus, você vai encontrar algumas expressões, no Velho Testamento principalmente. A mão de Deus, como se fosse um punho cerrado, significa o juízo de Deus, o castigo de Deus. Mas aqui no hebraico, a mão de Deus é a mão aberta. A mão aberta de Deus que está estendida para nos abençoar, como diz em Isaías 59, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa nos abençoar, nos ouvir. A ideia é essa, que as mãos de Deus estão estendidas para nos abençoar. A mão de Deus, como diz uma certa igreja aí, né? A mão de Deus está aqui nessa noite. Amém, amados irmãos? Queridos irmãos, a mão de Deus também tem um outro significado. Tem um significado de proteção, não é? Tem um significado também de direção.
Quando você vai ler o livro de Neemias, você vai encontrar várias vezes Neemias dizendo: e a mão de Deus veio sobre mim. Ali significa direção e significa também proteção de Deus. E é isso o que Jabes está pedindo: a proteção e a direção de Deus, a presença de Deus. A mão de Deus também tem esse significado. Eu já estava esquecendo o significado da presença dele. Jabes não abre mão da presença de Deus. O Senhor está me abençoando, eu vou crescer, mas eu não abro mão da presença de Deus. Que a tua mão esteja sobre a minha vida. É o que ele está pedindo, irmãos. A presença de Deus. Queridos irmãos, sem a presença de Deus, nós estamos completamente perdidos e derrotados. O inimigo, irmãos, teria nos destruído há anos. A Bíblia diz: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Ou seja, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, os inimigos teriam nos derrotado, teriam destruídos. A mão de Deus está sobre a nossa vida, a mão de Deus está sobre você, por isso que você está vivo, por isso que você está firme, por causa da presença preventiva de Deus. E essa presença de Deus, ela não é apenas uma presença preventiva, é uma presença também transformadora. Quanto mais Deus se faz presente na minha vida, mais eu me transformo. Amém? Então ele diz aqui: que seja comigo a tua mão trazendo direção, a tua mão me protegendo, a tua mão representando a sua presença. Ele não abre mão da presença de Deus. É lamentável que alguns liberam, ou seja, rejeitam, abrem mão, na verdade, da presença de Deus por causa de algo que é perecível. Tem uma certa pessoa que conheceu o Evangelho, ouviu a palavra do Senhor, se emocionou, fez uma decisão, foi à frente, entregou a vida a Jesus, pelo menos aparentemente, e quando ele começou a ser discipulado, que ele precisava rejeitar, renunciar ao pecado, ele se entristeceu, baixou a cabeça e ele desapareceu da igreja, não quis mais saber de igreja, porque ele era dono de uma rede de motéis. E ele não queria abrir mão. Ele queria viver dentro da igreja confortavelmente no pecado. Algumas pessoas são assim, quando são confrontadas no pecado, elas desaparecem da igreja. Elas abrem mão da presença de Deus, da bênção de Deus. Mas louvado seja Deus, porque existem muitos que não abrem mão da presença de Deus. E esses muitos também estão aqui nessa noite, amém? Diga glória a Deus. Que seja comigo a tua mão. E o último pedido que ele pede a Deus, olha só o que ele pede para Deus. Ele pede proteção, né? Já falei sobre isso, mas eu vou falar um pouco mais. Olha o que ele diz: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Olha, duas coisas interessantes: o livramento do mal, a preservação do mal, é aquilo que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, né? Mas livra-nos do mal. O mal ali é o maligno, é o pecado, é a tendência que temos de cair em tentação. Deus nos capacita, irmãos, a vencer a tentação. Deus nos capacita a vencer o mal. Amém? Olha o que ele diz: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Significa que Deus nos capacita, irmãos, a fugir do mal e a nos resistir todas as tentações que são do maligno. Mas o mal aqui tem a representatividade de um inimigo humano. O mal aqui no texto tem a representatividade de um inimigo humano, de alguém que estava com inveja, que estava vendo ele sendo próspero, e aí a tendência era que esse invejoso invadisse a sua terra. Aqui na realidade eram os sem terra naquela época, que queriam invadir. Muitos que eram latifundiários, donos de fazenda,
tinham suas fazendas invadidas por pessoas de outras nações. E ele pede essa proteção aqui. Olha, e me preserves do mal, do homem maligno, do homem perverso. Queridos irmãos, esta oração ela tem que ser muito pertinente. Ela tem que ser aplicada para os nossos dias, porque, irmãos, nós nos deparamos constantemente com pessoas perigosas. E o Senhor tem nos livrado, você tem recebido de Deus livramentos que você nem percebeu. De repente você está querendo entrar naquela rua para ir para a sua casa e está tudo escuro, e lá na frente, sem você saber, tem uma quadrilha, tem uma turma lá esperando alguém para assaltar e para matar. E aí você vai descendo naquela rua, e aí, de repente, um deles diz assim, está demorando demais, acho que não vai passar ninguém mais aqui não, vamos embora. E na hora que você vai passar, eles saíram daquele lugar. Deus deu livramento. De repente, até uma bala perdida, não é verdade? Aí eu estou andando na rua, e a irmã Betânia, né? Pastor Ademir, aí eu, opa, irmã, a bala passou, irmãos. Se ela não tivesse me chamado, a bala bateria aqui na minha testa. Pastor Ademir, opa, aí a bala passou. Às vezes são livramentos que Deus nos dá, irmãos, e nós não sabemos. Ele tem feito isso na minha vida diariamente e na sua vida diariamente. Amém, queridos irmãos? Olha, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição, porque esta é a estratégia do inimigo. Fazer com que você fique aflita. O homem que está aflito, ele não consegue ir muito avante, não vai muito além, ele se desanima, ele baixa a cabeça. Então essa é a estratégia do inimigo, ameaçar e levar você à aflição. Mas lembre-se que é na aflição que a gente precisa clamar por socorro. O nosso Deus nos ouve quando nós estamos em aflição, diz o Salmo de número 40. Amém, amados irmãos? E me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Queridos irmãos, Deus tem nos preservado do mal de uma forma maravilhosa. Lembre-se, quando alguém está querendo fazer mal, principalmente querendo fazer uma feitiçaria, lançar uma maldição contra a sua vida, não tenha medo nenhum, porque Deus transforma a maldição em bênção, como diz em Neemias capítulo 13, versículo 2. Queridos irmãos, eu me lembro de uma experiência quando eu era seminarista. Passei muita dificuldade como seminarista lá em Recife. E eu me lembro que eu ganhei um rapaz para Jesus, o Cleito. Ele era da Umbanda, a segunda pessoa mais poderosa da Umbanda na região que eu morava. Um rapaz adolescente, ele já estava se preparando para ser um pai de santo, não é? E eu ganhei ele para Jesus, discipulei, ele foi perdendo aquele jeitinho efeminado que ele tinha, Deus foi mudando a vida dele, e a dona do terreiro ficou extremamente revoltada comigo, e eu sem saber de nada, eu sabia que ele era do centro. Ela começou a fazer, irmãos, uma série de feitiçaria, algo mais profundo para acabar com a minha vida. E ela mandou um recado para mim, disse, olha, ele vai acabar, o Deus que eu sigo vai acabar com a vida dele. Eu estou fazendo trabalho, e esse trabalho que eu faço, ninguém escapa dele. Eu quero ver se ele vai escapar. E começou a fazer trabalhos pesadíssimos, irmão, para acabar com a minha vida. Irmãos, impressionante. Nesse mês que eu tomei conhecimento que ela estava fazendo feitiçaria para acabar com a minha vida, foi o mês mais abençoado da minha vida como seminarista. Impressionante, irmãos. Nesse mês eu ganhei sapato novo. Um irmão chamado Felipe, que hoje é pastor, ele com a sua esposa, disse, Ademir, o que é que você está fazendo amanhã à tarde, às 3 horas da tarde? Eu disse, até agora nada. Você pode ir em tal loja comigo? Tal, posso. Eu fui, né? Quando chego lá, escolha aí a roupa que você quiser. Depois ele me levou na sapataria, escolha o sapato que você quiser. E eu, quando fui escolher um sapato simples, eu quero que você escolha o melhor sapato e a melhor roupa.
E aí eu chego lá no seminário, irmãos, com aquela compra. Todo mundo disse, você roubou, rapaz, porque tu não tem dinheiro nenhum. O que foi que aconteceu, rapaz, com você? Rapaz, isso é um mistério. Deus me abençoou de uma forma maravilhosa. Foi o mês mais abençoado que eu tive como seminarista, irmãos. Ganhava ofertas. Foi um mês maravilhoso, irmãos. Deus transformou a maldição daquela feiticeira em bênçãos na minha vida. Queridos, é isso que Deus faz. Nós temos que crer que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, porque nós estamos em aliança com Deus. Olha só que coisa interessante. Vocês estão lembrados quando Davi enfrentou o gigante filisteu chamado Golias? O que foi que ele disse? Tu vens a mim com armas, varas, espadas, mas eu vou a ti em nome do Senhor. A Bíblia diz que Golias começou a fazer chacota, e a Bíblia diz literalmente, na Revista e Atualizada, e Golias, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. E aí Davi ficou o quê? Como diz o nordestino, né? Ficou aperreado, ficou preocupado. E agora? Eu tenho que procurar o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, para quebrar essa maldição. Eu tenho que fazer uma campanha para quebrar essa maldição que Golias lançou sobre a minha vida, senão ele vai acabar com a minha vida. Foi isso que ele fez? Não. Olha o que ele disse. Veja só, irmãos, o crente que tem comunhão com Deus, o crente que conhece a Deus, olha só. Hoje, quem és tu, ó incircunciso? Olha, guarde essa palavra. A circuncisão era o meio pelo qual o povo de Israel entrava em aliança com Deus. Era uma espécie de cirurgia que todo homem fazia e entrava em aliança com Deus. Quando ele diz para Golias, quem és tu, ó incircunciso? Ele quer dizer, tu és um incircunciso, não estás em aliança com Deus, mas eu estou em aliança com Deus. Quem és tu para afrontar o povo de Israel, o povo de Deus? Hoje mesmo o Senhor me entregará em suas mãos. Hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça, eu vou te decepar. Foi isso que aconteceu, irmãos. Porque ele estava consciente que ele tinha aliança com o Deus Criador dos céus e da terra. Essa aliança que você tem com Deus por meio de Cristo Jesus, ela te dá proteção, ela gera sobre a sua vida proteção, bênção do Senhor, milagres sobre a sua vida. Então diga, eu estou em aliança com Deus. Olha o que ele diz. E me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E eu gosto, irmãos, do término desse versículo. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Querido, se Deus respondeu a oração de Jabes, ainda hoje Deus responde a sua oração. Se você tomar uma posição, se você se determinar no seu coração, eu quero, em nome de Jesus Cristo, Deus vai mudar a minha história. Eu estou decidido para isso. E todo dia eu vou clamar por essa mudança. Eu quero essa história minha completamente transformada. E você vai experimentar isso de Deus, mas não pare. Quando acontecer a mudança, quando a bênção de Deus vier de uma forma especial sobre a sua vida, não pare, não se acomode, porque Deus tem muitas coisas ainda para realizar na sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amados irmãos, olha só, pedido. Tem crente que diz, eu não peço mais nada para Deus, Deus tem me abençoado tanto, eu não peço mais nada para Deus. Está errado. Você tem que pedir, porque Jesus disse, pedi, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, amém? Mas não fique apenas na petição, adore também a Deus, entregue a sua vida para Deus, renda-se a Deus, mas não pare de pedir, porque o nosso Deus é poderoso. A palavra de Deus diz que Deus tem prazer em abençoar aqueles que pertencem a Ele, e você e eu pertencemos a esse Deus vivo, todo-poderoso, e todo
todo suficiente, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, queridos irmãos. Talvez você esteja vivendo uma vida frustrada. Nada anda certo na sua vida. Você faz uma prova, não dá certo, não passa. Você vai ser entrevistado num trabalho, não consegue um emprego. Você não consegue aprender a tal da matemática, a química, a gramática. Está quase desistindo de estudar. Eu não estou desistindo do meu casamento. Lembre-se que Deus é poderoso para fazer milagres na sua vida. Milagres na sua vida. Talvez você até pensou em desistir de viver. Mas Deus quer mudar completamente esse quadro na sua vida. Ele quer tirar você da frustração para a realização. É o que Deus faz. Como diz lá em Jó, Deus faz com que o pobre, o miserável, o pobre, o cego, o nu, se assente entre os príncipes. Deus levanta o pobre do pó e faz com que ele se assente entre os príncipes. O nosso Deus é um Deus que reverte situações. A Bíblia diz, através da boca do profeta Davi, o Senhor tem transformado o meu choro, o meu lamento, não é? A minha angústia em alegria. Olha só, Ele quer realizar isso na minha vida e na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, coloque-se de pé em nome de Jesus. Pastor, pode subir? Amém? Nós queremos orar agora por você em nome de Jesus Cristo. Se você quer receber uma oração especial, todas as orações são especiais, mas eu quero orar especificamente por você. Se você quer, vem aqui à noite, agora nesse momento, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Deus quer mudar o seu quadro. Quem sabe através dessa sua atitude, Deus vai começar uma grande obra na sua vida. Quem sabe através dessa pequena atitude, a gente acha que não, mas pelo fato de você vir aqui à frente com fé, com coragem, crendo, né, na possibilidade do milagre, Deus pode fazer. Quem sabe Ele vai começar um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Receba pela fé essa ministração. É tudo pela fé. Amém? Não é fé na minha oração, é fé no Deus vivo, é fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Você já tem a maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação. E esta bênção, ela é incomparável com respeito às bênçãos que você precisa. Você já tem a maior de todas as bênçãos, a bênção da salvação, a bênção do gozo eterno. Seu nome já está escrito no livro da vida. Você está em aliança com Deus. Deus, Ele é o teu Pai. Ele tem prazer em estender as suas mãos sobre a sua vida e te abençoar nessa noite. Querido Deus, amado Pai, nós queremos apresentar os teus filhos agora. Queremos que o Senhor cubra essas vidas com o sangue do Cordeiro de Deus. Queremos que o Senhor comece a quebrar tudo aquilo que não te agrada, que o Senhor comece a fazer uma obra nova, que o Senhor comece a reverter o quadro de cada um dos teus filhos aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha tirar os teus filhos da frustração para a realização. Tu és um Deus que nos torna realizados em Cristo Jesus, vitoriosos, em nome de Jesus, bem-sucedidos, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida, que vivamos uma vida completamente vitoriosa. Libera o teu poder, libera a tua graça de uma forma especial, abençoando cada um dos teus filhos que vieram aqui à frente
frente, e os teus filhos que estão também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesse lugar, para a glória do teu nome, nós abençoamos o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos e diga: eu recebo a realização dos meus sonhos em Cristo Jesus, para a glória dele, em nome de Jesus. Digam todos amém. Vamos aplaudir o Senhor, queridos irmãos.